Bom dia, peço desculpas, tive que gravar de novo. Ao baixar o vídeo, deu um probleminha no áudio. A gente vai falar um pouquinho hoje, vamos começar a falar das doenças. Vocês vão perceber agora que nós vamos entrar nos filos do plateumintos, nemateumintos, e que vocês percebem que agora a gente fala das doenças que são vinculadas às parasitoses, geralmente são doenças vinculadas ao saneamento básico, à falta dele, à alimentação, tá? Então a gente vai começar a falar do filo dos plateumintos, que são vermes, né? Vermes, eumintos, vermes, plate-achatados, ok? Então vamos lá. Quais são as características desses animaizinhos que parasitam e expoliam o intestino humano? Vocês vão ver que a gente vai falar agora grande parte de doenças, né, associadas a essas verminoses, a esses parasitas. A gente falou dos filos, né? Então a gente começa a falar na outra aula suas ações, né? Ações que eles têm parasitárias, como eles expoliam o ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje desses plateumintos, que são, né, compreendem mais de 15 mil espécies. Eles vivem no meio aquático, aí a importância, né, de se falar, né, do saneamento básico, do tratamento da água. Arrastam-se pelo chão e podem produzir uma mucosa, né, um muco na sua parte ventral. Muitos têm vida livre, mas a grande maioria, e os que nos interessam mais, são aqueles que parasitam principalmente o homem, tá? A digestão. E vocês vão perceber que os plateumintos, eles ainda são seres menos, que tem que tem menos desenvolvimento, e por isso eles têm um tubo digestivo incompleto. Eles possuem boca, onde eles se alimentam e dejetam, né? Boca e ânus, tá? As planárias são seres que não causam doença, mas é importante falar porque elas trazem uma característica importante desses animaizinhos, desses parasitas, porque elas trazem uma forma de reprodução um pouco diferenciada, né? Elas habitam córregos e lagos e por isso a importância da água, alimentam-se de moluscos, de cadáveres, são hermafroditas, ok? Então, vocês vão perceber que elas têm dois tipos de reprodução assexuada que vai acontecer com alguns dos parasitas que parasitam o intestino humano, né? A assexuada, onde elas se dividem, se bipartem, e a forma sexuada. Elas também, né, podem ter macho e fêmea, se acasalarem e formarem as pequenas planárias, ok? A gente vai falar das tênias, né? As tênias da classe cestoides. A gente tem dois tipos de tênias, e a teníase, que é uma doença né, que causa no ser humano uma grande exfoliação. A gente vai ver grandes sintomas, né? A tênia solium e a tênia saginata, tá? Então, são dois tipos de verme e que vão parasitar intermediários como o porco e o boi, tá? Então, são vermes que podem atingir até 8 metros, então podem pegar todo o intestino. Eles são parasitas que vivem na carne do porco, né? A Taenia solium e a saginata, elas parasitam, elas estão no intestino do boi. E aí, pensem, saginata, nata, né? Aí, boi. Causam doenças graves também, como a cisticercose, principalmente a Taenia solium, que é a tênia que parasita o porco, tá? Então, vamos lá. O solium parasita o porco, né, e o homem, e a saginata é que parasita o boi e o homem. Vocês vão ver que a Taenia solium, ela é um pouco mais especializada, ela possui dentes. Esses dentes se fixam no intestino humano, causando sangramento e exfoliação do intestino. Vamos falar da teníase, que é a doença principal causada pelas duas, né? Então, aqui a gente tem, vamos falar aqui do seu ciclo completo, né? A gente tem aqui, ó, as fezes humanas, que têm ovos, né, do parasita, que vão estar contaminando ou a água, ou os alimentos, ou a própria alimentação onde os animais pastam, né? Contaminando, os animais ingerem esses alimentos contaminados. Esses ovos vão se fixar no músculo do boi, e a gente, ao se alimentar da carne contaminada,
vai fazer com que esses ovos vão se fixar no nosso intestino e vão causar ateníase. A ateníase libera os ovos nas nossas fezes, que podem contaminar e esse ciclo ser um ciclo vicioso. E por isso a importância do tratamento da água, da não contaminação, da irrigação das plantações e do próprio alimento, tá? Aqui é uma carne contaminada com tênia, a gente fala que é uma carne com pipoquinha, né? É claro que nem sempre é visível e por isso cozinhar bem a carne de porco ou a carne de boi é tão importante para que a gente não ingira os ovos. Quais os sintomas? Diarreia, prisão de ventre, insônia, irritabilidade, emagrecimento, anemia, indisposição e cansaço, né? Por causa da esfoliação, da falta de vitaminas, de absorção, que pode acontecer ao longo de todo o intestino de uma pessoa acometida pela tênia. Como se prevenir? Saneamento básico, construção de fossas, não jogar fezes, águas, nada, né, próximos aonde onde os alimentos possam ser ingeridos, principalmente pelas criações, né? Cozinhar bastante a carne para matar as larvas de tênia e tomar cuidado com água e alimentos crus, porque eles também podem estar contaminados. A cisticercose ela é uma doença causada apenas pela tênia saginata, pela tênia solium, que é a tênia do porco. Né? Nesse caso ocorre o corpo humano, ele se verifica na presença dos cisticercos, dos próprios ovos, eles fazem às vezes da carne, né? Como se fosse o intermediário. Esses cisticercos, eles podem se alojar na mucosa ocular, nos pulmões, no cérebro, e podem causar convulsões, falta de ar, irritabilidade e perda da visão, dependendo do local onde eles vão se inserir. Vamos falar de um outro parasita muito importante que eu já deixei uns vídeos aí para vocês, que é o Esquistossoma mansoni, que é um verme muito perigoso e causa uma doença que mata ainda muitas pessoas, principalmente no norte e nordeste do nosso Brasil. Tá? Ele causa a esquistossomose ou xistose ou ainda barriga d'água. O macho e a fêmea, eles têm formas diferentes, né? E a fêmea, ela apresenta, a gente chama de dimorfismo sexual já, né? E eles se acasalam na produção de novos parasitas. Vamos para o ciclo aqui da esquistossomose, né? O ciclo da esquistossomose precisa de uma intermediária. Então, uma pessoa doente, na falta de saneamento básico, ela elimina as fezes com os ovos. Os ovos, né, se transformam no que a gente chama de miracídio dentro da água, ele precisa da água, né, para essa sobrevivência, e vão penetrar em caramujos da espécie Bionfilaria. Esses caramujos no seu intestino, né, vão fazer aqui a digestão desse parasita e vão eliminar o que a gente chama de cercárias. Essas cercárias possuem enzimas que podem fazer com que haja um rompimento da pele e penetração da pele no doente. E aí essa pessoa vai estar contaminada pela esquistossomose. E aí vocês vão ver aqui, ó, por isso que entrar em rios, né, ou em lagos que a gente não conhece e sair com essas marcas, né, podem indicar que você foi contaminado pelas cercárias e provavelmente pela esquistossomose. Ao longo, né, vai estar essa barriga d'água, essa ascite que a gente chama, que é a presença de água e o aumento do fígado e do baço causado pela penetração do parasita. Então, sintomas: febre, diarreia, cólicas, dores de cabeça, tontura, sonolência, emagrecimento e endurecimento do fígado e do baço e hemorragia, principalmente vômito e fezes escurecidos pela presença de sangue. Como evitar? Construir uma rede de esgoto, né, evitando a eliminação de fezes, tratamento da água, nunca entrar em lagos, represas que tenham a presença de caramujo ou que você desconheça se há o tratamento daquela água. Combater o caramujo, não eliminar, né, porque a gente sabe que ele faz parte da biovida, né, ele precisa existir. O que a gente pode fazer é um tratamento, né, e hoje em dia se existe um estudo até para vacina, né, para controle do caramujo e vacina contra a esquistossomose, que ainda aflige muita gente no Pará, no norte e nordeste.